Trabalho pedagógico no Profept, uma análise dos discursos dos professores do programa. Autoras: Liliana Soares Ferreira, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil, e Ana Sara Castamã, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. O estudo de uma categoria ou conceito não é algo objetificado, linear ou mesmo rápido. Assumiu-se nesse estudo a compreensão de trabalho pedagógico como o trabalho dos professores em quaisquer níveis, modalidades e formas educacionais, pelo qual, ao realizá-lo, os sujeitos produzem historicidade e se autoproduzem, conforme Ferreira, 2017-2018. Por sua vez, Quenzer, 2002, página 82, reforça que abre aspas, finalidade do trabalho pedagógico articulado ao processo de trabalho capitalista é o disciplinamento para a vida social e produtiva em conformidade com as especificidades que os processos de produção vão assumindo. Fecha aspas. Logo, almeja-se a superação da condição de classe do professor a partir de processos educativos continuados e constituidores da praxis pedagógica. Essas conceituações atrelam-se às noções e às ideações adotadas na construção pedagógica do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, Profept. Referindo-se ao trabalho dos professores no Profept, Costa e Santos, 2020, argumento, abre aspas, defender esses princípios e fundamentos no Profept é proporcionar dois eixos de atuação. Enquanto formação docente de nível superior, viabilizar um local para o debate crítico das questões inerentes à educação brasileira e, em particular, à praxis pedagógica na EPT. B, enquanto espaço de resistência, proporcionar uma formação sólida e consistente para a classe trabalhadora, ampliando sua inserção social à medida que os profissionais formados no programa disseminem esses conhecimentos em seus espaços de trabalho. Diante do exposto e constatada essa realidade, esse estudo tem por objetivo, no contexto do Profept, analisar nos discursos produzidos mediante questionário as concepções de trabalho pedagógico por professores do programa. Entende-se que os professores, ao descreverem as percepções de trabalho pedagógico, evidenciam não somente o quão compatível com a proposta é seu trabalho, mas indicam subliminarmente as tendências e perspectivas pedagógicas que orientam o curso, imbricadas na produção do trabalho pedagógico. Com esse objetivo, teórica e metodologicamente, esse texto ancora-se no prisma dialético a partir da análise de movimentos de sentidos, AMS, aplicada na produção e análise dos dados. A técnica de produção de dados escolhida foi um questionário com 15 perguntas abertas e fechadas, aplicado aos 489 professores do programa em âmbito nacional, por meio da plataforma Google Forms. Ao todo, foram 110 respostas. Dessa forma, houve análise dos dados a partir da, abre aspas, interpretação, análise e compreensão, objetivando adentrar nos discursos, evidenciando sentidos que se confirmarão ou não quando cotejados com outros, conforme Ferreira, Braido Detone, 2020, página 50. Esse aporte teórico metodológico orientou o estudo e foi sistematicamente organizado para se conhecer os sentidos atribuídos pelos professores a seu trabalho pedagógico no Profept. Tomou-se o trabalho pedagógico como uma categoria que inclui conhecimentos, ações e políticas educacionais, sendo os professores os protagonistas do modo de agir em educação. Para tanto, descreveu-se sobre a pós-graduação no Brasil, de forma a conhecer a conjuntura histórica de criação do Profept e de suas características e bases conceituais. A análise dos discursos e o estudo bibliográfico foram relevantes para dar consistência à elaboração teórica oriunda da investigação.
Diante das leituras e da análise dos dados, identificou-se 3 acepções de trabalho pedagógico no Profept, com base em sentidos e sentimentos pessoais, com relação às exigências externas, como cumprimento das normas regulamentares do programa. Esses são os modos concebidos e presentes nos discursos pelos e dos professores respondentes na pesquisa para esclarecer quanto ao seu trabalho pedagógico no Profept. Destaca-se que os dados levantados foram produzidos na relação com os referenciais e com os interlocutores, os quais estão condicionados à subjetividade e ao momento histórico-social que vivenciam. Diante do exposto, ressalta-se que não se pretendeu nesta pesquisa julgar o entendimento de cada professor em relação à categoria, mas conhecer e perspectivar sobre os possíveis caminhos que os conduziram a essa compreensão. Restam apenas inquietações das pesquisadoras. Há um descolamento entre o que os sujeitos pensam sobre seu trabalho e o que desejam realizar? Esse descolamento tem impactos no trabalho pedagógico? Como se evidenciam esses impactos? Outro sim, acredita-se que a diversidade nas áreas de formação de cada professor, professora e nos ambientes culturais que sediam o curso, bem como os regulamentos do programa, descrevem o trabalho pedagógico dos professores como uma ação, podendo justificar os argumentos apresentados ao relatarem suas percepções. Assim, observou-se que a análise dos sentidos remeteu a certa dessimbolização do trabalho pedagógico, na medida em que este parece ser criação individual, descolada de um projeto coletivo ou autoral, conforme Ferreira 2020. Do mesmo modo, os discursos descrevendo o trabalho pedagógico apresentam-se, em quase a totalidade, fragmentados, denotando apenas adaptação ao que é demandado aos professores, sem que estes pareçam desejar e efetivamente o façam ser autores de seu trabalho pedagógico, ou seja, criem condições para, abre aspas, projetar-se no seu trabalho de modo a confundir-se e movimentar-se humanamente com ele, conforme Ferreira, 2018, página 605. Esses são os sentidos lidos nos discursos atuais dos professores, interlocutores desse estudo. Possivelmente, em outro tempo, esses sentidos sejam diferentes, pois, sendo uma proposta recente, o Profept está em fase de elaboração, ajuste e adequação. E como projeto pedagógico coletivo, adapta-se para acolher também os diferentes entendimentos e realizações quanto ao trabalho pedagógico realizado pelos professores. Assevera-se que as contribuições referenciadas nesse trabalho permitiram compreensões a respeito desta temática. Espera-se que essas ponderações sirvam de aporte e de estímulo para novas investigações científicas sobre o trabalho pedagógico no Profept ou em outros programas de pós-graduação estrito sensu. Ainda, acredita-se que a continuidade dos seminários de alinhamento conceitual que são realizados no programa seja necessária ao consenso e à unificação das forças para compreender os preceitos do trabalho pedagógico no Profept, bem como para embasar o nível de consciência e a ressignificação dos sentidos estabelecidos pelos professores que trabalham no programa como sujeitos, sobretudo sujeitos do seu trabalho pedagógico. Desse modo, o texto está distribuído em 3 seções. Além dos fundamentos teóricos e metodológicos, primeiro, aborda-se breve histórico da pós-graduação no Brasil e nela a historicidade do Profept. Segue uma abordagem sobre o Profept no contexto atual da pós-graduação brasileira e, por último, analisa-se e discute os dados da pesquisa. Convidamos a todos para a leitura. Obrigada.